Boa tarde, companheiras, companheiros. Os novos socialistas também enriquecer a família do PSB, escolhemos o Partido Socialista, escolhemos o espaço de luta por justiça social, por igualdade de direitos, contra todo tipo de discriminação, por ética, por respeito ao interesse público e por se comprometer com as mudanças que precisam acontecer na sociedade. Não é fácil ser socialista num país capitalista, mas aí mostra ainda a necessidade e a importância de engrossarmos as fileiras dessa proposta, que tem como norte, tem como princípio, como sonho, como utopia, exatamente a igualdade para todos, a felicidade para todos, e sociedades e governos radicalmente democráticos. A democracia é um valor permanente, é um valor universal, e partidos socialistas como o nosso, a rede também, estou sabendo que três que se filiaram ao PSB vieram e são da rede. Nós sabemos que o compromisso dos dois lados é de preservar a identidade de cada uma das forças. É muito bom que numa sociedade democrática existam vários partidos, mas partidos com P grande, né? Partido com ideologia, partido com programa, partido com projeto político, partido com compromisso real com a ética, com as transformações sociais, com a justiça social. Então nós nos sentimos muito confortáveis e muito felizes de termos a companhia da Marina e da sua rede, que vai ser um partido que vai se construir com o nosso apoio, com a nossa ajuda, com a nossa convivência, pelo menos durante um ano, o ano eleitoral, em que estaremos juntos para consolidar a construção da rede e para, evidentemente, consolidarmos e construirmos o nosso partido de poder no país. E o poder do socialista é um bem, é uma necessidade, não no interesse de A ou de B, mas no interesse do conjunto da sociedade, do conjunto da coletividade. Nós queremos o poder, sim, nós lutamos pelo poder, sim, mas para colocar o poder a serviço da maioria. E a maioria são as mulheres, são os negros, são os trabalhadores, as trabalhadoras, os que realmente vivem do seu salário, do seu trabalho. Então sejam bem-vindos os novos socialistas, sabendo que alguns deles vão ficar no PSB até um certo momento, e nós vamos estar juntos ajudando a construir mais essa força política, e certamente será aliados nossos sempre, na prática política decente, honrada, generosa e ética, que tem à sua frente uma figura como a Marina Silva, junto com Eduardo Campos, nosso presidente, e as direções municipais, as direções estaduais, que estamos assumindo a responsabilidade e a tarefa histórica de disputar e conquistar o poder, no país, sobretudo a presidência da República, o que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária para a gente mudar aquilo que a sociedade quer mudar. Se você perguntar às pessoas, no geral, delas, embora elas estejam em campos diferentes, todas querem mudança. Os jovens já disseram isso. Os jovens já disseram isso nas ruas de forma muito expressiva durante aquele mês de junho, pelo mês de julho adentro, e milhões de jovens e de adultos também foram às ruas para dizer o que não querem, dizer o que querem, e manifestar suas insatisfações, sua irritação com as coisas que acontecem, sobretudo no mundo atual. Nós estamos do outro lado querendo mudança real. Eles esperam de nós essa mudança. Mas a mudança só vai se operar com a maioria organizado, politizado e querendo a mesma coisa. Um princípio de unidade, de construção coletiva de algo que a gente entende
deve se tornar um bem comum. Estamos acabando de chegar no encontro estadual das duas forças, né, a rede e o PSB, discutindo temas de programa de governo e iniciando um diálogo dos dois lados para que a gente se conheça melhor um ao outro, uma à outra, né, descobrir as nossas convergências, aquilo em que a gente converge, também descobrir as nossas divergências, aquilo que cada um pensa diferente. E a democracia é isso. Quanto mais diferenças, enriquece entre nós, dependendo da nossa atitude diante do diferente. Se a gente respeita a diferença, e o outro também respeita a diferença dos dois gera um terceiro termo, que é mais rico do que cada um dos dois separadamente. E é isso que a gente vai pretender concluir nesses encontros, nesse esforço de caminhar esse processo junto com o Pedro e o PSD. E esse encontro, como o outro anterior, foi um encontro nacional, já teve um outro de mulheres das duas forças da Brasília, e a gente percebe que a gente está avançando. Está avançando com cuidado, para não precipitar nada, para não criar nenhum óbice à construção dessa unidade e desse projeto comum que aponta necessariamente para a mudança. Eu saúdo essa mesa, a pessoa da Terezinha, como presidente do partido, eu saúdo ela toda primeiro, e em nome também para saudar os homens, eu saúdo uma pessoa do nosso querido Mário Luiz Guilherme, que tem sido um timoneiro nessa luta, junto com todos que estão aqui, nossa Leve, sobretudo, nossa Leve vereadora, militantes da luta feminista, a luta das mulheres, e cada um de vocês, que a gente só não vai procurar citar para não perder tempo. Aí vamos começar a nossa conversa, que foi a que você pediu aqui para conversar sobre isso, eu aqui várias vezes, muitas vezes, que a cada presidente nunca vi aqui, a gente percebe o Partido Livre, o Partido Atuante, o Partido Mobilizado, o Partido discutindo política e não só eleições. Então dá muita alegria. Queríamos muito que o PSB fosse em toda a cidade aquilo que é em Osasco. Isso é mérito das companheiros que vem construindo ao longo de décadas esse projeto político aqui na região. Uma região muito importante, uma região predominantemente operária, uma região que tem uma história de luta e de compromisso com a verdade, com a justiça, com os direitos sociais, com os direitos humanos. Então, é sempre uma alegria vir aqui, saio daqui sempre muito mais animado do que quando eu vim, cheguei, exatamente para presenciar e como partido da Mineira concluindo a cada ano, mais consolidando cada vez mais esse projeto aqui nessa região. Bom, você me pede para falar sobre o transporte. Como é que eu comecei a se interessar por isso? Foi exatamente quando eu fui prefeito dessa cidade, de São Paulo, vive uma região metropolitana, onde os problemas não se separam a partir do limite que termina a capital e começa a cidade, a grande região metropolitana. O problema do transporte, e a maioria dos problemas da região não são problemas municipais, são problemas metropolitanos. Esses problemas todos deveriam ser pensados, tratados e administrados pelos governantes nessa perspectiva metropolitana. Alguém trabalha numa cidade, mora na outra, transita várias vezes por dia entre uma cidade e outra. Isso do ponto de vista da mobilidade, do transporte, como se locomove na região. O mesmo vale para a saúde. Muitos municípios, por falta de não ter uma estrutura rede pública de saúde, tem uma ambulância e os doentes vão buscar a atenção de saúde em outro município. Isso vale também para o problema da violência, da segurança pública, em geral, os problemas urbanos, os grandes centros urbanos, são problemas não só municipais, mas são problemas metropolitanos. E nós não construímos, quando construímos a Constituição de 88,
que fez 25 anos esse ano, né? Quando a gente elaborou a Constituição, quem era constituinte, né, não conseguiu perceber ou não atentou para essa questão. A questão metropolitana é uma questão que sobrepõe a questão municipal. Eu acho que a gente tem que pautar esse tema e ver se a gente avança, porque a região metropolitana, né, é mais do que os municípios e é menos do que o Estado, porque são várias regiões metropolitanas. Então era necessário criar uma outra instância de poder. Não basta só dizer que tem uma região metropolitana, né, que tem às vezes uma articulação, os consórcios, né, metropolitanos entre várias cidades. Acho que isso é muito pouco. A gente tem que avançar do ponto de vista de rever a Constituição Federal para criar uma instância de poder, não para disputar com o poder municipal, mas para dar conta dos problemas que vão para além de cada município. Tem problemas que são próprios de cada município, mas tem problemas que extrapolam os limites de um município em relação ao outro, que as fronteiras são artificiais. Se atravessa uma cidade da outra, você não se dá conta que está mudando de um município para outro, de uma cidade para outra. De tal forma, essas fronteiras são artificiais numa região metropolitana. Então, isso faz parte dessa discussão quando a gente enfrentou, como prefeito da cidade, o problema do transporte coletivo. A prefeitura tinha uma empresa municipal chamada CMDC, que respondia por 30% do transporte sobre rodas, ou seja, o transporte de ônibus. Né? A CMTC, como é metropolitana do transporte urbano, do transporte coletivo, respondia por 30% de uma frota de 8.000 ônibus na época, para uma demanda de passageiros de mais de 6 milhões de passageiros dia. Isso há 23 anos atrás. E, portanto, uma frota envelhecida, uma frota pequena para dar conta de uma cidade que na época crescia 300.000 pessoas cada ano a cidade crescia 300.000 pessoas. Ou as que nasciam naquele ano e as que chegavam para São Paulo naquele ano. Era um crescimento assustador. Hoje ainda cresce, mas não no mesmo ritmo. E, consequentemente, serviços públicos se tornavam sempre insuficientes, cada vez mais insuficientes, para atender uma demanda crescente. Isso vale para todos os serviços públicos. E, em particular, no caso do transporte, né, a frota ficava envelhecida, a qualidade piorava, o preço crescia e sempre sendo pago pelo usuário direto. E ele não é que paga para pagar amanhã, usa o ônibus para pagar na hora. Se toma 2, 3 condições, tem que pagar 2, 3 condições na hora, dinheiro vivo. Não é nem para pagar por cartão. Essa dinâmica, e por isso a vantagem do empresário que investe no transporte coletivo é que ele tem um dinheiro vivo todo dia. A arrecadação muito grande, é dinheiro vivo e que o trabalhador, se não tem, não viaja. Não viaja mesmo. E a gente sabe que nessa cidade tem milhões de pessoas que andam a pé, né, quilômetros e quilômetros por dia, para evitar uma viagem a mais e uma viagem a menos. Ou seja, eles evitam ter que pagar mais de uma condução, porque o transporte coletivo corresponde a 30% do salário do trabalhador no sistema atual, corresponde aos custos que paga pela condução, pelo transporte. Isso não é justo, porque o transporte, ele não toma o transporte para passear. Ele usa o transporte para ir trabalhar e voltar do trabalho, para ir para a escola e voltar da escola, né, para ir para o serviço médico, para um serviço de saúde e voltar, é isso? Para ir para o cinema e voltar, para ir para, enfim, para ir para o teatro, para quem frequenta o teatro, para ir para o jogo de futebol e voltar do jogo, enfim, quer dizer, é um direito do cidadão, é o direito à locomoção, ou seja, à mobilidade. A própria Constituição registra num dos seus artigos que a mobilidade, quer dizer, o
direito, a liberdade de se movimentar, de ir para um lado, para o outro, onde você quiser ir, faz parte de um direito constitucional, direito à mobilidade. E a questão da mobilidade nos centros urbanos é uma questão fundamental. E se ele não tiver os meios de se locomover, de se mobilizar, ele não tem acesso aos direitos sociais, aos direitos humanos. Portanto, o direito à locomoção, o direito à mobilidade, o direito ao transporte coletivo, é um direito sem o qual você não tem acesso a outros direitos. Percebe como a importância desse direito. Tivemos a discussão do APEC, daqui a pouco eu falo dela, fizemos várias audiências públicas em algumas grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, fizemos em outras cidades, e se chegou a constatar que, por exemplo, em São Paulo, ou mesmo em outras cidades, Belo Horizonte, a gente ouviu depoimentos de que há pessoas que moram na rua, elas trabalham, moram numa cidade, trabalham na outra, e como não tem dinheiro para ir e voltar todo dia, elas dormem na rua, trabalham durante o dia e dormem na rua e só vai para casa no final de semana. Quer dizer, não se tem ideia que o crescimento da população de rua não é o crescimento da pobreza. De alguma forma é pobreza, porque a pessoa que não tem a condição de ir voltar do seu trabalho e de sua casa é um indicador de que a pessoa está num baixo nível de condições de qualidade de vida. Então é um problema grave, não é um problema simples, é um problema grave. E é um problema que é responsabilidade do poder público resolver, porque diz respeito à vida da cidade, à construção da cidade, né? a manutenção da cidade, né? O funcionamento da cidade. Então, se o direito à cidade é um direito de todo cidadão, é um direito de cidadania, o uso da cidade, o acesso aos serviços da cidade, a vida da cidade, é um direito humano, é um direito social fundamental. Portanto, como é que se viveu tanto tempo, né, sem reconhecer esse direito, o direito humano, o direito social, o direito do cidadão, a viver numa cidade até para construir a cidade. Ou seja, quem vai trabalhar na fábrica, quem vai trabalhar no shopping center, no supermercado, ou mesmo no hospital, ou mesmo numa escola, ou seja onde for, está construindo a cidade. Construindo a cidade, contribuindo para o funcionamento da cidade, que é um direito de todos. A própria palavra cidade, cidadão, cidadania tem a mesma raiz, né? Cidade, cidadão, cidadania. Né? O direito a ser cidadão, o direito a ter cidadania, né? É o direito à cidade, é quase o direito à cidade. E, lamentavelmente, historicamente, esse direito foi relegado, ou tem sido relegado até hoje. E o que é mais injusto, que um direito, um serviço público, que os outros serviços públicos dependem dele, ele só é coberto, o seu custo, por quem usa o transporte. É muito injusto. Por exemplo, o dono da fábrica se beneficia com um serviço, né, que o próprio trabalhador paga e que ele se usufrui do trabalho desse trabalhador. É verdade que tem o Vale Transporte, mas o Vale Transporte pega só uma fatia de trabalhadores que trabalham com registro em carteira, e é só uma fatia que a empresa banca no custo do transporte. É uma faixa muito pequena, né, dos beneficiários pelo Vale Transporte, que num dado momento, um tempo atrás, foi criado. Mas não é justo para os milhões de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo as mulheres. Em geral, tudo que é problema recai de forma mais pesada sobre as mulheres. A gente ouviu depoimento nas audiências públicas, essa é a mulher que viaja mais, ela que vai levar o filho na creche, ela que vai também para o trabalho, é ela que vai levar o idoso no hospital, ela também que vai levar o filho no hospital. Enfim, é a mulher que viaja mais, tem necessidade mais de usar o transporte. O homem não, em geral ele vai e volta do trabalho. Um outro serviço que ele procura, mas a mulher, portanto, é a que mais paga o transporte. Você diz, não, mas ela é casada, o marido paga também. Nem toda tem essa condição. Tem muita mulher que é dona de casa, é chefe de família. Né? Não tem o companheiro, o marido, o
do pai dos filhos. Então ela é pai e mãe. E ela é que arca com todo esse ônus de tudo que a família necessita, e em particular nessa questão é mais onerada do que os homens, na questão do custo do transporte coletivo, sobretudo nas grandes cidades do nosso país. Nós nos demos conta na época desse problema e procuramos resolver de que forma? Primeiro, municipalizando o transporte. O que foi municipalizar o transporte? Mudar as regras contratuais. O que foi mudar? O transporte era contratado antes de nós na prefeitura, ou no início do nosso governo, como era sempre feito, né, era uma concessão de um serviço público. Né? O transporte é uma concessão de serviço público. Tanto o transporte coletivo, como, no caso, o táxi. O táxi também é uma concessão. A pessoa não pode, todo mundo sai na rua com uma placa de táxi e sai prestando serviço. Tem que ter uma concessão do poder público, é fiscalizado pelo poder público, a tarifa é definida pelo poder público, e também o transporte coletivo, os empresários, vão ligar, né, para aqui, né? Ou faz muito barulho aqui. Vou ir lá para essa porta, né? Bom, eu estava falando que nós procuramos resolver o problema. Qual foi a primeira tentativa? Né? Primeiro nós fortalecemos a CMTC. A CMTC estava esvaziada, estava sucateada. Faz barulho, né? Pode ligar. Acho que aqui é tempo para confiar, né? Bom, vamos continuar. Porque no total, a CMTC operava 3.000 ônibus, em princípio. Mas com a gente ainda subiu, a frota estava sucateada, o depósito de equipamento para manter a frota, nós encontramos um pneu só e um pneu careca. Imagina o resto das outras peças que é preciso manter uma frota de 3.000 ônibus e 3.000 ônibus sucateados. Portanto, não era bom, era muito ruim. E os outros 5.000, os 3.000 eram 8.500, né? A frota também sucateada, envelhecida. E a tarifa muito alta. Muito alta. A prefeitura pagava uma parte do custo da tarifa, como sempre paga. O valor total que é pago, o usuário que paga, não é o valor total do custo da tarifa. Tem aí uma parte que é subsidiada, é completada pelo poder público, mas numa proporção muito pequena em relação àquilo que o trabalhador paga. Está ficando claro? Bom, então nós procuramos fortalecer, recuperar a frota do CMTC, melhorar a qualidade do serviço, né? E os outros, a gente mudou as regras contratuais, que a gente chamou de municipalização. O que mudou? A prefeitura contratava o passageiro transportado. O empresário recebia da prefeitura, né, ou da tarifa, tirava da tarifa, né, a quantidade correspondente ao número de passageiros transportados. Se o contrato, aquele podia prestar o serviço e ganharia pelo número de pessoas transportadas, tantas viagens por dia, 100 milhões de viagens por dia. Então vejam quanto ele ganhava, porque ele não tinha interesse em aumentar a frota. Ele não tinha interesse, porque quanto mais ônibus, você teria menos passageiros dentro do ônibus. E o tempo de espera era menor, mas é o contrário. Eles mantinham uma frota pequena, insuficiente para uma demanda que crescia todo dia, né? Transportando gente demais dentro do ônibus, quer dizer, eram 13 passageiros por metro quadrado, 13. Eram 13 passageiros por metro quadrado, então sardinha em lata e abuso dos machos irresponsáveis, nojentos, que ficavam abusando as mulheres. Então hoje sofre, né? Abuso, desrespeito, por conta da superlotação dentro de ônibus, né? Portanto, trazendo forte desconstrangimento sobre as mulheres. Os trabalhadores, de modo geral, viajar naquela
aquela situação de desconforto, de falta de qualidade. E era isso, eles não queriam aumentar a frota. Frota envelhecida, ônibus muito velhos. Aí nós trocamos, conseguimos, né, a duras penas, e só foi no terceiro ano do nosso governo, que nós tínhamos minoria na Câmara, não nos governávamos com maioria. Eu governei 4 anos com minoria na Câmara, porque para eu ter maioria eu tinha que ter comprado um vereador. E comprar vereador não é coisa de governo socialista, não é coisa de governo democrático, popular, não é coisa de governo de gente séria. É comprar vereador. O vereador é eleito para vender o seu voto a prefeito nenhum, a prefeita nenhum. Ele é representante do povo, ele tem que defender o direito do povo e exigir do governante aquilo que é bom para o povo. Mas, lamentavelmente, a nossa cultura política, né, perversa, corrupta, imoral, é assim: o vereador tem um mandato e logo enriquece, né? E enriquece mesmo, porque ganha dinheiro do prefeito, ganha dinheiro dos empresários, ganha dinheiro de todo mundo, ele enriquece de uma hora para outra, aí não precisa falar nada, todo mundo está vendo como é que as coisas acontecem. Não só acontece numa cidade em relação a outra, todas as cidades, lamentavelmente, né, com raras e honrosas exceções. Então, para eu ter maioria na Câmara, outra vez, era do PT, primeiro governo do PT, nordestino, mulher de esquerda, com uma história de luta, de enfrentamento do poder econômico, do poder de quem tinha terra, de quem tinha tanto poder econômico. Então, todo mundo me perseguia, a mídia me perseguia. E a Câmara Municipal me perseguia. Por quê? Porque eu não deixava eles, né, reproduzir aquela prática, né, desonesta de vender votos, de vender seu voto, ou de se enriquecer às custas do interesse público. Aí nós mudamos a regra. Em vez de pagar por passageiro transportado, nós passamos a remunerar o serviço por viagens realizadas. Trouxemos a gestão do serviço para a prefeitura. Em vez de o empresário ter a remuneração pela tarifa que recebia na catraca, né, ele passou, quem recebia a tarifa que era recolhida na catraca era o poder público, a área do transporte, que é quem gerenciava. E sabia o número de viagens e pagava pelo número de viagens. E aí interessava ao dono das empresas pôr o maior número possível de ônibus. E outra coisa, a gente condicionava a remuneração à idade do ônibus. O ônibus não podia ir além de um certo número de anos de roda, 3 anos ou 4 anos, não podia além disso. E a média de idade dos ônibus era 5, 6 anos. Então a gente reduziu para metade, exigindo que o serviço só podia ser contratado se renovasse a frota, se ampliasse a frota e se melhorasse a qualidade do serviço, diminuindo o número de passageiros em cada viagem. Não é lógico? Se tem muito ônibus, os usuários podem usar os ônibus, não porque tem muito ônibus. Se tem muito ônibus, é menos passageiros dentro de cada viagem. Nós reduzimos de 13 passageiros por metro quadrado para 6 passageiros por metro quadrado. E o tempo de espera nos pontos de ônibus reduziu-se significativamente. Porque nós estávamos passando de uma frota de 8.000, 8.500, no primeira investida por 10.000 ônibus. E os 2.000 ônibus a mais eram ônibus novos. Portanto, foi um salto de qualidade fantástica, só pela mudança de regra contratual. Está claro isso? E aí a outra mudança que a gente queria era que o subsídio ao transporte fosse 100%. 100% fosse pago através do poder público, pelo conjunto da sociedade. Não era só o poder público que ia pagar. Porque o dinheiro do poder público é o dinheiro de todo mundo, não é? Termina sendo dinheiro público, né? O que a gente queria fazer era adotar uma tarifa zero, ninguém pagaria, e a remuneração do serviço era socializada pelo total das pessoas na cidade, aquelas que tinham propriedade, através do IPTU. Nós tínhamos 60 imóveis de até 60 metros quadrados, não pagava IPTU no nosso plano. Mas quem tivesse propriedade, a proposta era essa, que quanto mais valorizada é a propriedade, né, a residência ou
um prédio de banco, ou um prédio de supermercado, ou um prédio de shopping center, um prédio de campo de futebol, um prédio de uso coletivo e de valor forte, de casas, né, de padrão alto, prédio de apartamento de padrão alto, nós colocaríamos uma alíquota de IPTU, não era exagerada, não ia cortar dedo de ninguém, nem anel de ninguém, era um acréscimo que se poria no IPTU, e esse acréscimo formaria um fundo municipal de transporte. Porque qual era a lógica? Todo mundo contribuiria através do IPTU, que é um imposto justo, que é um imposto direto, só quem pagava era quem tinha propriedade. O IPTU é o imposto mais justo, porque só quem paga é quem tem imóvel, e paga diferentemente, porque dependendo do valor do imóvel, a contribuição é menor ou maior, dependendo do porte dessa propriedade. Já o imposto indireto, que é o imposto sobre consumo, esse é injusto, porque, por exemplo, eu compro essa garrafa d'água, eu e o Antônio Henrique Moraes, o mais rico aí da cidade, compra isso aqui, paga o mesmo imposto que está embutido no valor como operário, trabalhador braçal, né? A pessoa mais trabalhosa, o mais simples, ele paga tanto quanto o patrão dele, o poderoso, pelo imposto sobre o consumo de vestimenta, de calçado, de remédio, enfim, de tudo que a gente consome, já está embutido no valor desse bem o imposto. É um imposto né, sobre o consumo. Né? Então, nesse sentido, o IPTU, que é um imposto direto, imposto para a propriedade, né, seria justo dividir esse ônus que se acrescentaria ao valor da tarifa, a prefeitura subsidiaria também uma escala menor e todo mundo contribuiria para esse fundo, e era esse fundo que bancaria o custo total do transporte coletivo. Portanto, isso garantiria o direito ao transporte a todo mundo. Né? Isso foi uma guerra contra mim, primeiro por conta do IPTU, que a gente estava distribuindo o IPTU progressivo. O IPTU teria que ser progressivo de acordo com o valor do imóvel. Foi uma campanha, na época do Jornal da Tarde, quase que o mandato é cassado por isso. Né? E também a própria Câmara Municipal não aprovou. O meu partido na época, que era o PT, também não aprovou, não apoiou, não ajudou a realizar. E aí a gente ficou só com essa mudança de regras contratuais, que já foi um alívio, mas o subsídio era muito alto, porque ele era todo ele bancado pelos cofres públicos do município. O que a gente queria era socializar os custos. Já que todo mundo se beneficia do transporte coletivo, ou diretamente como usuário do sistema, ou indiretamente se servindo de pessoas que usavam o transporte coletivo, então terminou, deixamos essas regras contratuais mudadas, e ela veio voltar ao que era no governo da Marta Suplicy. Isso é que é triste. E a gente mudou na época do governo do PT e passamos do governo do Pica, do Maluf, né, dos outros, só veio retomar o sistema anterior com o governo da Marta Suplicy, portanto o governo do PT. Bom, e aí, quando eu cheguei na Câmara, né, em 2011, aí nós começamos a acompanhar um movimento que nasceu em 2005. Não estávamos mais na prefeitura, mas a ideia da tarifa zero continuou na agenda da sociedade. Sobretudo o movimento estudantil da juventude, que enfrentava as prefeituras a cada vez que as prefeituras aumentavam a tarifa. E havia quebra-quebra, isso em todas as cidades. Começou com Santa Catarina, Florianópolis, depois se espalhou. Quantas vezes a gente acompanhou, né, os problemas na relação entre, sobretudo jovens, estudantes, e mesmo outros segmentos da população, contestando contra o público transporte, que pesa muito no bolso do trabalhador, né, da trabalhadora. Então a gente continuou acompanhando Lúcio Gregório, que foi meu secretário de transporte,
subsidiou esse pessoal todo, orientou esse movimento, que é o chamado passe livre, que é a mesma coisa do tarifa zero, mas foi inspirado naquela experiência, naquela tentativa que nós fizemos na época de adotar o sistema da tarifa zero, que já existe em outras cidades. Em outros países é comum, mas no Brasil tem algumas cidades, inclusive no interior de São Paulo, cidade de Agudos, e mais uma ou duas cidades, do Rio de Janeiro, que tem tarifa zero desde 13 anos atrás. Há 13 anos que já tem. O prefeito de Agudos, a gente tem convidado para ele participar de audiências públicas, na Câmara Federal e em outros lugares, ele relatando a experiência. No começo isso foi complicado, foi difícil para entender, mas a partir de um certo momento a cidade se beneficiou, porque os investidores preferiam investir em Agudos porque tinha a vantagem de não ter que pagar os seus trabalhadores e eles mesmos, e a cidade tinha menos o custo. Sim, a gente sabe que tem o prefeito de Vargem Grande que está aqui na mesa. Quem sabe ele vai adotar isso na sua cidade. Né? A exemplo do prefeito de Agudos, que tem mostrado que a sua cidade se beneficiou, inclusive atraindo investimentos de empreiteiras, de empresários, de negócios que vão para Agudos e não tem que arcar com o transporte coletivo dos seus trabalhadores. Bom, e aí em 2011, quando o movimento cresceu, o movimento Passe Livre cresceu, né, e passou a ser uma força social real, aí em 2011 eu apresentei uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, transformando o transporte como direito social. O capítulo 6º da Constituição Federal define quais são os direitos sociais, quais são saúde, educação, emprego, moradia, criança e adolescente, mulher, previdência, segurança pública, que são os direitos da criança, os direitos da mulher, os direitos dos idosos com a previdência social, os direitos à moradia, os direitos, e não consta transporte. Diante de todos esses argumentos, eu apresentei uma proposta de emenda constitucional em 2011, antes dessa manifestação agora de 2013. Mas já no bojo de toda uma demanda que vinha do movimento Passe Livre. E aí, com a força da pressão das ruas, a Câmara resolveu pautar a minha matéria que estava lá engavetada. Aí foi para a Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada a constitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça, foi criada a comissão especial para apreciar a matéria, e ela já concluiu seu trabalho essa semana passada e aprovou por unanimidade a proposta de emenda constitucional. Mas isso é só o começo, que ainda tem que ir para o plenário da Câmara, votar em dois turnos, com quórum qualificado, ou seja, 508 votos a favor. Não é a maioria de 508 votos, 508 votos a favor. Se aprovado na Câmara, ainda vai para o Senado, para ser aprovado em dois turnos, também com quórum qualificado lá no Senado. Por isso que a gente precisa de uma pressão de baixo para cima, não só do movimento Passe Livre, mas de todo cidadão e cidadã, entender que isso é uma conquista importante, que isso é uma bandeira importante, que isso é um direito justo, né? Um direito humano fundamental, um direito à mobilidade, consequentemente o direito ao transporte coletivo, um direito como um serviço público essencial. Se é essencial para produzir a riqueza da cidade, para que a cidade funcione, né? Tem que o trabalhador ser ajudado a custear um serviço que ele não usa o serviço para passear. Ele é absolutamente necessário e dispensável para ele viver na cidade, né? Para ele usufruir da cidade, para ele construir junto com os outros a cidade. Então, essa proposta precisa de pressão de baixo para cima, para ver se o presidente da Câmara, que certamente não anda de ônibus, ele anda de avião da FAB, ele é o da FAB. E não vai só para fazer o trabalho dele de presidente da Câmara, não. A casamento, a viagem, os jogos da Copa lá no Rio. Foi isso, ele viajou de aviãozinho, o Senado usou
os aviões públicos, portanto, da FAB, né, para ir para o casamento. Portanto, ele não tem sensibilidade nenhuma do sofrimento do trabalhador e do trabalhador que acorda de madrugada com um filho no colo para deixar na creche antes do trabalho, pagando 2, 3 produções e andando milhares, não sei quantos quilômetros para poder evitar mais de uma condição mais de. E a gente sabe que a política de locomoção no Brasil, de mobilidade no Brasil, privilegia o transporte individual. Isso fruto, inclusive, de uma política, né, industrial na época do JK, e colocou como prioridade a se desenvolver a indústria do automobilismo. O Brasil nem tinha capacidade de produzir carros, automóveis, ele importava tudo, só montava, era uma empresa de montagem, mas o forte da economia do país, a partir do governo JK, foi a indústria automobilística, né? O que implicou que um país que ainda não tinha o potencial energético que tem hoje, não produzia, né, o petróleo, consequentemente, os combustíveis que produz hoje, ainda não é suficiente para o Brasil consumir tudo que precisa, ainda se importa, né, combustíveis de outros países, mas hoje o país tem muito mais autonomia em relação ao petróleo do que na época do JK. Então o Brasil, olha como o Brasil do tamanho do nosso, um verdadeiro continente, com distâncias enormes, maior do que quando você viajar para o exterior, né, com passagens aéreas caríssimas e com passagens rodoviárias inviáveis, caríssimas, e de vias de viagem. Como é que o país da extensão do norte, em vez de se viabilizar, né, o transporte através de trens, o fluvial, nós temos custos de rios e de possibilidade de usar o transporte fluvial ou transporte, né, através de trem. O Brasil não desenvolveu isso, tanto é que as linhas de trem que foram construídas no Brasil, né, todas foram enterradas ou arrancadas, seja para o transporte urbano, seja para o transporte sexual, né, e a prioridade foi em cima da indústria automobilística, o que tornou o quê? A prioridade do carro individual. Todo mundo quer seu carro. E ainda mais o governo hoje que primeiro apoio do carro. Né? Tira o imposto da indústria, produz o carro fica mais barato, porque é isento de tributo, de algum tributo, IPI, e aí a facilidade de comprar o outro, o carro individual, então a prioridade passa a ser todo o transporte individual, em detrimento do transporte coletivo. Porque os automóveis, né, agravam o problema do trânsito. O problema do transporte não é só o meio de transporte, é o trânsito, o caos urbano, né, a perda de horas para ir e voltar, que nem ele voltar, mas vai a 20 quilômetros, o estresse, o desperdício de combustível, a perda de horas de trabalho, de vida, no tempo do ônibus, que tu é viver, garotado como é, saindo de casa de madrugada e chegando à meia-noite para ter que sair de madrugada no dia seguinte. É um inferno de vida e é em nome da solução desse problema de massa, né, que é a maioria da população que depende do serviço, né, e da dinâmica urbana, cidade, desenvolvimento metropolitano, cada vez mais concentrando pessoas que vêm do campo, que vêm do interior, grandes centros urbanos. Portanto, tem que enfrentar esse problema com várias medidas, não pode ser uma medida só. O prefeito de São Paulo está fazendo uma espaço exclusiva, alivia um pouquinho, mas não é a solução. É um paliativo, né? Não é uma solução estrutural. Né? E outras tentativas, por exemplo, rodízio, alivia, mas não resolve, porque aí a pessoa que depende do carro para trabalhar, às vezes comprou outro carrinho para os rodízios eles poderem dispor do carro para trabalhar. Ou então, para quem tem muito dinheiro, para ter 3, 4 carros para carro. Então, definido com ele. Está aprovado, ao meu ver, se não foi comprovado, a prioridade dessa questão, a agenda dessa questão que a sociedade está discutindo e a necessidade do Congresso Nacional criar instrumentos para isso. Claro que tornar um direito constitucional, um direito social,
social previsto na Constituição não está resolvendo o problema, mas obriga, é direito do cidadão dever cuidar. A saúde tem um percentual obrigatório do poder público municipal, estadual e federal destinado para a saúde pública. O SUS. A educação fundamental é obrigação do Estado garantir a educação fundamental gratuita para todas as crianças dessa faixa do ensino fundamental. Lembra o ensino público, universitário, você tem as universidades públicas para quem consegue passar nos vestibulares naquelas instituições. Educação, saúde, previdência, assistência social e outros direitos, a segurança pública. Claro que são muito ruins essas políticas, mas é porque a sociedade também não cresceu no seu nível de política, no seu nível de organização, no seu nível de pressão política e social, para garantir os seus direitos nos termos em que a própria Constituição reconhece esses direitos através do seu artigo 6º. Mas, com certeza, a partir da conquista do transporte como direito constitucional, se o cidadão entender, é como hoje, por exemplo, o plano de saúde não atende, ele vai no Ministério Público obriga a atender. A mesma coisa, plano da Constituição, um direito reconhecido da Constituição. Se alguém quiser ter garantido aquele direito, ele vai no Ministério Público, como é da delegacia de polícia, e obriga. Olha, isso é uma lei e o artigo da Constituição é regulamentado por lei. E a lei regulamenta, inclusive colocando na mão do cidadão um instrumento legal para ele exigir do poder público municipal, estadual e federal os meios para subsidiar os custos desse serviço, que lamentavelmente hoje só recai sobre o bolso do trabalhador que ganha muito pouco. A gente que vive de salário mínimo acaba 30% do salário mínimo por os custos do transporte. Não tem como pagar e ele vai andar a pé, horas, quilômetros, todo dia. Imagina o estado em que os trabalhadores chegam ao trabalho depois de ter andado quilômetros, né, na chuva, no frio, no sol, no estresse, que é isso. A mesma coisa temos que fazer no outro horário para evitar pagar mais de uma condição. Então, é essa a realidade, é essa a luta que a gente precisa do apoio de todo mundo para sensibilizar os representantes do povo, que não têm, né, sensibilidade dos problemas do povo, para fazer aquilo que pode fazer, que é aprovar uma lei, aprovar uma lei nacional, exigir do poder público políticas públicas, como está fazendo o prefeito de Agudos. Tenho certeza que o prefeito agora de Vargem Grande vai pensar nisso, e a gente vai ajudar ele a equacionar, para que a gente vai dizer, olha, as gestões do PSB, né, estão sensíveis a essa causa, e os gestores públicos do PSB estão buscando saídas para ele. E o governador de Pernambuco me mandou uma mensagem no Twitter, me cumprimentando pela aprovação da PEC na comissão especial, mas aí é insuficiente, ele tem que me ajudar a convencer o presidente da Câmara e o presidente do Senado a levar votos no plenário das duas casas. Muito obrigado.